Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando continuidade ao estudo desse livro aqui, que é Espiritismo e Religião, de André Andrade Pereira. Estamos hoje para dialogar sobre o capítulo 4, que é a inefabilidade do real e as religiões. Para isso, nós contamos com a presença aqui do nosso companheiro, moderador do nosso estudo no grupo do Sejus, que é o Felipe Albani. Ele é um companheiro que nos fala lá do estado do Rio de Janeiro. Felipe, tudo bem? Tudo bem, Carlos. E você, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí na quarentena, né? É, a quarentena mais interessante, né? Um período talvez único da história pelo qual a gente deve passar e sabe Deus o que virá pela frente. Pois é. Felipe, fique à vontade para discorrer sobre os principais pontos que você colocou para a gente nesse capítulo. Tranquilo. Esse capítulo é bem curioso porque depois de vários capítulos longos, a gente se lidou com um capítulo bem pequenininho. E apesar de ser um capítulo muito curto, ele é rico de referências e que nos traz algumas reflexões muito interessantes. Primeiro, o próprio título, né? A inefabilidade do real e das religiões. E aí já pega para a gente. Inefabilidade, até estava brincando, que já parece para nós um trava-língua. E a inefabilidade nada mais é do que a impossibilidade de você falar sobre alguma coisa, de traduzir em palavras alguma coisa. E esse alguma coisa nada mais é do que esse conceito de real. E a rigor, pelo que a gente consegue perceber, esse real, que é colocado aqui inclusive com R maiúsculo, nada mais é do que um outro nome que nós damos a Deus. E lembrando que para nós, no Livro dos Espíritos, especialmente a partir da edição de 1860, a gente coloca Deus como sendo a causa primeira ou primária de todas as coisas, inteligência suprema. E quando a gente pega a primeira edição de Livro dos Espíritos, a gente descobre que isso não foi exatamente uma resposta dos Espíritos, mas foi uma compilação de Kardec a partir do que ele recebeu dos Espíritos e achou mais prudente sintetizar nessa frase tão conhecida. E o André abre o capítulo, surpreendentemente, ele abre com um poema. Eu acho surpreendente porque em todos os outros ele já discorre sobre textos, e daqui ele já pega uma outra voz, que é de um frade chamado Nicolau de Cusa. Esse Nicolau de Cusa foi um cardeal da Igreja Católica Romana, um dos primeiros filósofos do humanismo renascentista e autor de inúmeras obras. E, dentre outras coisas, ele discorre um pouco sobre essa ideia de Deus. Ele parte da ideia onde tudo que foi criado, inclusive o homem, são a imagem de Deus. Tudo é manifestação de um único modelo, e não uma cópia, mas sim um sinal deste ser supremo. E é muito interessante porque ele tem como obra principal uma obra chamada Douta Ignorância. A ideia é que a ignorância de uma mente infinita frente a uma infinitude não é indiferença. O reconhecimento da ignorância é uma ignorância instruída, douta, ou seja, uma ignorância sábia. Parece uma coisa contraditória, mas a ideia é a gente começar a entender um pouco isso. A natureza intelectiva se sente atraída por conhecer o incompreensível. E a gente tem essa dificuldade até hoje com Deus. Você vê que quando a gente pega o Livro dos Espíritos, os próprios Espíritos dão lá uma espécie de freio a Kardec, porque não dá para ir muito além do que a gente já conhece. E até mesmo as religiões, quando tentam cercar Deus, eles acabam dando uma ideia antropomórfica, como a gente vai ver rapidinho sobre alguns pontos. E aí, voltando. O retorno nos atrai uma pré-gustação natural, que nos impulsa a seguir buscando. Tem uma aspiração até a sabedoria, até Deus, ainda reconhecendo que o sábio é agora quem descobre que não pode alcançar Deus, a plenitude do conhecer, já que é a inteligência suprema. E nesse poema em específico, que aí eu vou deixar para quem tiver o livro ler, quem não ler, procurar o livro, porque o livro é muito interessante,
A ideia do diálogo interreligioso está presente em todas as tradições espirituais da humanidade. E ele foca especialmente na filosofia budista, que traz duas verdades. A verdade relativa ou mundana, que ele chamou, infelizmente, eu vou ter que pedir o ouvido de vocês, porque eu acredito que é em sânscrito, eu não sei falar em sânscrito, Samvrit Satya, e a verdade absoluta, Paramartha Satya. E aí foi descobrindo, eu fui olhando a Wikipédia, a Biblioteca Britânica, a Enciclopédia Britânica, eu descobri que Satya, na verdade é Satya, é geralmente considerado como verdade, mas também se refere a uma realidade, um existente genuinamente real. E Satya é derivado de Sat e Ya. Sat significa ser, realidade. Inclusive, ele usa esse nome em um determinado período dentro desse texto. E Ya, ou Yan, significa avançar, apoiar, sustentar alguém que se move. Como palavra composta, Satya e Satyam implicam aquilo que apoia, sustenta e promove a realidade, significa literalmente aquilo que é verdadeiro, real, genuíno, confiável e válido. E só para a gente destrinchar um pouco esses conceitos, verdade provisória convencional, que é o conceito de Samvrit Satya, descreve a nossa experiência diária no mundo concreto, ou seja, essa nossa verdade cotidiana. Por exemplo, essa verdade de um mundo globalizado, capitalista, neofascista que a gente está vivendo hoje. E a verdade suprema, Paramartha Satya, descreve a realidade última, vazia de características concretas e inerentes. Muito provavelmente, ainda que de uma maneira um pouco primária, que a gente pode dizer, porque afinal não sou um bom conhecedor do budismo, poderíamos dizer que seria a realidade espiritual, apesar de que aqui estávamos aproximando-nos de Deus. Mas na própria doutrina espírita, com a ideia que Kardec nos coloca, de a gente poder enxergar as coisas do ponto de vista espiritual, então a gente consegue, digamos assim, com um exercício, nos afastarmos dessa realidade concreta, essa realidade material, e conseguir trazer uma visão espiritual dos acontecimentos. Algo que não é tão simples nem fácil, mas é algo que a gente pode treinar aos poucos. Tranquilo até agora, Carlos? Então vamos continuar. Aí, continuando, o André fala sobre a teologia, retoma um conceito que já falamos sobre a teologia pluralista, que é a ideia de que todas as religiões, digamos, guardam a verdade, nenhuma não seria superior à outra. Mas, segundo uma hipótese dessa teologia, a religião seria uma resposta humana a uma realidade meramente transcendente, que não é mera projeção ou imaginação, que é a realidade espiritual. Cada tradição espiritual responde a esse inefável e nomeia seu modo próprio. Por exemplo, o cristianismo chama de Santíssima Trindade, o islamismo chama de Alá e o hinduísmo chama de Brahma. E uma pessoa que utilizou esse nome real é o teórico John Hick, que trabalha muito essa ideia, ainda colocando que no interior de cada tradição são avaliadas essas verdades relativas. Nós temos um acesso ao real de forma que ele possa ser percebido, mas não é o real. E quando a gente olha para aquele primeiro capítulo da segunda edição de Livro dos Espíritos, que é exatamente falando sobre Deus, você vê que em vários momentos os Espíritos dão um freio na gente, porque a gente não consegue ir muito além daquele ponto. Hoje a ciência pode até nos dar alguns pontos, mas ainda assim, como todas elas estão divididas, a gente não consegue ter uma inteireza da sabedoria divina de um modo muito claro. A gente precisaria estudar todas elas para entender algumas coisas da sabedoria divina, mas ainda assim, é daquilo que a gente já consegue entender. Ainda temos muito ainda a descobrir a partir daí. Mas o que é interessante nesse capítulo em especial é que o André traz para a gente pelo menos uns 4 textos, alguns até que eu não conhecia, que trazem essa interreligiosidade ou até mesmo essa teologia pluralista e que nos permite uma visão mais abrangente
desses pontos. Ele chama, por exemplo, inicialmente do Rig Veda, ou Rig Veda, ou Rig Veda, não sei dizer, mas é também chamado de livro dos hinos. É uma antiga coleção indiana de hinos em sânscrito e é considerado o primeiro Veda, ou seja, o primeiro livro sagrado do hinduísmo, e é o mais antigo ao mesmo tempo. Ele possui 1028 hinos, voltados para rituais e oferendas às divindades, e a maioria deles se refere às oferendas de sacrifício. Mas ele é um documento importantíssimo para quem gosta de estudar religiões, especialmente a ancestralidade ou a antiguidade de determinadas religiões. E aqui mesmo ele utiliza o real sat, ou seja, real ser, que é uma expressão que eu já ouvi e li em alguns textos gnósticos. E ele utiliza esse termo, o trecho que ele separou. O real sat é um, mas os sábios nomeiam diversamente. Nós chamamos de Deus do cristianismo, mas eles chamam de real de alguma forma. Infelizmente, eu não sei a palavra que foi usada, mas foi traduzida aqui como real. Temos também o Bhagavad Gita, que é um poema, é um texto também muito importante para o hinduísmo e que até hoje é utilizado de maneira muito interessante, inclusive para quem não é exatamente budista nem hinduísta. Então é interessante que haja esse... Desculpa, deu um probleminha aqui, mas eu vou já retornar aqui. Mas a grande questão é o cuidado que a gente tem que ter, não somente de lidar com essas obras, mas entender também que como elas se relacionam e promovem esse pluralismo religioso. Por exemplo, no Bhagavad Gita, Krishna afirma que qualquer que seja o modo do qual os homens se aproximam de mim, é nesse modo que os aceitam. Portanto, por exemplo, e é uma impressão engraçada que eu já comentei aqui, eu não sei se eu comentei com o Carlos, aqui no Talmud também tem um princípio desses. Ele não menciona aqui, mas o Pastorino, quando eu estudei, falou sobre isso. Que não importa a maneira como você ora, não importa a quem você ofereça, esse desejo, esse sentimento chega até esse real, chega até Deus, como nós chamamos, mas especialmente dentro do cristianismo. Ele também menciona o Tomás de Aquino, da doutrina cristã, que fala sobre que as coisas conhecidas estão no conhecedor de acordo com o modo do conhecedor, ou seja, cada um enxerga do ponto de vista em que a pessoa está, naquele patamar em que essa pessoa está. E até acho interessante que eu sempre ouvi o Tomás de Aquino de uma maneira um pouco severa, e aqui mostra ele de uma maneira mais aberta, e até considerado uma figura interessante por ele ter abraçado as ideias de Aristóteles e ter trazido para a Igreja Católica de alguma forma. Muita coisa vocês podem procurar na Wikipédia, não é difícil, e é até mais interessante do que eu tentar resumir, porque temos uma outra figura que me chamou muito a atenção, que foi o Kabir, que é um indiano do século XV, e que ele foi uma espécie de rebelde do século XV, no sentido de ele não se prender nem ao islamismo, nem ao hinduísmo, mas ter estudado nas duas escolas. Então ele fala, o André cita duas coisas dele. Deus, sem a forma, adota 1000 formas aos olhos de suas criaturas. Então, a gente pega aqui essas formas que nós vemos nas diversas religiões no mundo. E depois ele diz o seguinte: Brahma molda sua linguagem à compreensão do seu ouvinte. Então, nós temos essa visão pluralista no Kabir de maneira muito interessante, no sentido de não tentar exaltar nenhuma nem outra religião. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele, apesar de criticar as duas religiões, em nenhum momento a gente vê uma espécie de guerra contra ele, como a gente vê com outros filósofos ou pensadores religiosos. Só tirar uma licença para ler um poema, só para acrescentar, Carlos, que é o seguinte: é no terceiro tópico, se não me engano, desse mesmo livro que foi mencionado pelo André. Se Deus estiver dentro da mesquita, a quem pertence esse mundo? Se Ram estiver dentro da imagem que você encontra em sua peregrinação, então quem está lá para saber o que acontece?
Hari está no leste, Alá está no oeste. Olhe dentro do seu coração, pois lá você encontrará Karim e Ram. Todos os homens e mulheres do mundo são suas formas vivas. Kabir é o filho de Alá e de Ram. Ele é meu guru, ele é meu pir. Então, na verdade, ele acaba tentando fazer uma confluência das duas grandes religiões com a qual que ele estudou, que ele professou e que, de certa forma, meio que se rebelou também. Porque ele, inclusive, não lembro agora quem ele falou, de uma pessoa também que disse que não é conseguir nem ser cristão sem ser hindu e não conseguiria ser hindu sem ser cristão. A gente vê que todas essas visões estão muito conectadas e isso é muito importante para cada um de nós, para não nos prendermos ou acharmos que estamos como suprassumos de determinadas religiões somente por sermos estarmos adeptos de uma só, achando que a verdade está aqui. Na verdade, não temos uma noção completa da realidade só por estarmos aqui ou em outra religião. Aí, para fechar, o André menciona o seguinte: não podemos descrever real como é em si mesmo, mas apenas como é pensado e experimentado em termos humanos. Então, significa que na nossa história de humanidade, a gente só pode falar de Deus daquilo que a gente já tem condições de falar neste momento. A nossa história de humanidade só nos permite chegar até onde chegamos neste momento. Mas ainda há muita coisa que ainda precisaremos descobrir e saber conforme formos evoluindo espiritualmente. E ele encerra com um poema de um pensador chamado Rumi de Bracto, que viveu entre 1207 e 1273, que foi um poeta, jurista e teólogo persa. E eu vou só destacar alguns versos que a gente ficar e pensar um pouquinho. Não sou eu que sou glorificado em atos de adoração, são os adoradores. Eu não ouço as palavras que eles dizem, eu olho para dentro, para a humildade. E quantas pessoas que querem se posar nas tribunas, nos vídeos, nas palestras, nas homilias, nos cultos, as pessoas que querem se exaltar achando que conhecem Deus, os que estão com uma espécie de chave ou conexão ali com o divino, quando na verdade é exatamente com essa humildade, ou seja, com esse apagamento da estrela ou com o sumiço da vaidade, é que a gente consegue alcançar Deus de alguma forma, que não é exprimível por palavras, ou seja, é inefável. Não tem como falar, porque não é por fala, é por sentimento. É por uma conexão que não tem palavras. Não é possível você traduzir com as palavras. É isso. Muito bem, Felipe. Não há humildade em quem quer explicar tudo, né? Pela sua visão, pela sua ótica, né? E se achar que sabedor de tudo, né? Então, humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Falar em caldo de galinha, eu vou tomar um daqui a pouco. Aqui tá friozinho hoje, tá chovendo pra caramba. Felipe, um abraço para você, uma alegria estar com você aqui de novo. Você sempre nos socorrendo, sempre atuante no Sejus. Eu quero render homenagens aqui publicamente. Tem sido um grande parceiro, um grande companheiro do grupo, do canal, fazendo a intermediação, as provocações, a moderação lá no nosso grupo. Felipe, um beijo para você, fica com Deus, melhoras aí. Você está com um problema no braço, é isso, né? Ainda estou. Daqui a pouco eu acredito que vai sarar. Se Deus quiser. Fique em paz. Tá, uma boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade, Carlos, e até a próxima. Beijos a todos e a todas. Tá joia. E você que nos acompanhou até agora, um abraço, um beijo. Fique com a gente, participe dos nossos estudos lá no grupo do WhatsApp e acompanhe sempre aqui as nossas informações. Tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser, com o capítulo 5º desse livro muito bom do André Pereira. André Andrade Pereira. Um abraço. Até quinta. Tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Carlos. Tchau, galera.